Não dá para dizer que a crise é novidade, nós estamos um ano lidando com ela. Então, ou a nossa capacidade, quando eu falo a nossa, me inclua fora dessa, mas a capacidade dos nossos gestores de entender isso é muito limitada, ou tem muita má vontade, ou, entre aspas, esperteza, estou sendo eufemista aqui, para poder explorar com tudo isso. É claro que tem uma exploração política. Nós vamos lembrar aqui a frase daquela Jane Fonda que disse que a Covid foi um grande presente para a esquerda, né? E foi determinante, no meu entendimento, para a não reeleição do presidente Trump. Não eleição nos moldes que a gente conseguiu ver até então. Agora, é, ainda que vamos admitir que o lockdown funcione, vamos admitir, eu tô com vocês, não acredito que funcione. Qual o preço a pagar para que ele funcione? Vale a pena? Eu preservo as pessoas de não irem para a UTI, eu preservo as pessoas de não se contaminarem. E as pessoas que vão morrer de fome não seriam maiores do que aquelas determinadas ou aquelas que eventualmente contaminaram? Porque a gente precisa ser muito claro o seguinte: o vírus, ele leva a óbito, leva, mas está muito, muito aquém de um número que possa ser considerado um vírus letal. Veja que a imprensa ela faz questão de omitir o número de pessoas recuperadas, o número de pessoas que conseguiram vencer a Covid. Então, o lockdown está fazendo as pessoas se acostumarem a ceder o seu bem mais precioso. E essa coisa, ela não vai incutir na cabeça das pessoas da noite para o dia. Existe método, minha gente. O método do medo, uma imprensa que o tempo inteiro evidencia a letalidade do vírus, dá a essa crise uma potencialidade enorme, as pessoas, então, elas se convencem pelo medo, elas se sentem inseguras, o tempo inteiro o número de pessoas morrendo, 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 apenas para se ter uma ideia, se fizesse essa propaganda destrutiva do vírus, se fizesse para o automóvel, ninguém andava mais de carro. Quantas pessoas morrem de acidente automobilístico? Uma outra notícia aqui, mas no dia a dia, milhares e milhares de pessoas no mundo morrem de acidentes automobilísticos, mas eles querem potencializar a crise. Ninguém aqui está negando a crise. Ninguém aqui está negando a doença. O que nós estamos dizendo é que estão olhando com uma superlupa, estão dimensionando um aspecto letal do vírus e não estão mostrando que nem todo mundo morre de Covid. E aí vem agora querer dizer que o sistema está sucateado e isso justifica fazer um lockdown. Ora, então cabe uma pergunta: por que a compra de respiradores superfaturados? Por que, a despeito do tratamento precoce funcionar, porque nós temos evidências práticas, e essas evidências práticas, elas são empíricas. Se elas são empíricas, são evidências científicas. Estou errado, Jonatas? De maneira nenhuma, Alex. Pelo contrário. Existem muitos relatos, muitos medicamentos são usados por prática empírica. Perfeitamente. Então, veja, se nós temos isso, por que que esse tratamento ele pegou uma pecha de que não tem comprovação científica? Mas o lockdown, que também não tem comprovação científica, muito pelo contrário, Jonatas acabou de mostrar aí que as evidências e os estudos não recomendam lockdown, porque o remédio, nesse caso, ele é mais letal do que a doença, o vírus em si. Ele então é proliferado, ele é incentivado, as pessoas lançam mão desse recurso. Obviamente que os governadores aproveitaram a pandemia para zerar suas contas, exemplo do governador de Rio Grande do Sul. E agora as pessoas, então, há um ano, fecha, abre, fecha, abre. Então as pessoas começam, quando você retira tudo dela e você dá pequenas doses de liberdade, elas começam a ficar agradecidas. Nós já estamos agora celebrando um lockdown menos restritivo. Não era para celebrar nenhum tipo de lockdown. Vocês percebem a manipulação que vai acontecendo com as pessoas? Então, olha, não, mas porque agora, graças a Deus, é só toque de recolher 8 horas da noite. O comércio já está funcionando, então para nós já está bom. Não está bom.
Minha gente, nós estamos literalmente num Estado fascista. Esse é um Estado fascista. Só existem dois mecanismos extraordinários na Constituição que permitem a restrição não de todos, de alguns direitos. O primeiro é um estado de defesa e o segundo, que é um pouco mais sério, um estado de sítio. Só pode ser decretado pelo presidente da República. O primeiro estado de defesa não precisa de autorização prévia do Congresso, mas depois tem que ser submetido ao Congresso. E o estado de sítio, para ser instaurado, esse precisa ainda de uma autorização prévia do Congresso. Sem isso, não tem. E nenhum desses dois contempla a supressão de direitos fundamentais como o direito de ir e vir, direito de liberdade, direito de crença religiosa. Portanto, nós temos decretos aqui muito piores do que a exceção da exceção prevista na Constituição. Isso é a instauração de um Estado fascista. E o pior é que as pessoas estão anestesiadas, uma vez domadas pelo medo, e essa receita não é nova, todos os grandes atos autoritários da história mostram que primeiro vem o medo e depois vem alguém iluminado trazendo a ideia, e as pessoas, para se verem livres do medo, elas cedem tudo, e as pessoas estão fazendo isso. Nós nos acostumamos, infelizmente, com o lockdown, então agora o Estado é bonzinho quando solta um pouquinho mais para a nossa liberdade, graças a Deus agora, só que estamos nesse trauma. Abre, fecha, celebra a missa, não celebra a missa, fecha comércio, abre comércio, e estamos matando a humanidade. E, infelizmente, eu não sou ingênuo para não acreditar que isso está sendo de forma proposital, com a velha narrativa de que é para o nosso bem. Isso é ridículo, minha gente. Isso é ridículo. Qualquer um que pensa vai perceber que a lógica dessa pandemia não tem lógica nenhuma. O tratamento precoce tem evidência científica? Não pode, porque não fala da ciência. O lockdown, que não tem evidência científica? Pode, porque é a ciência. Manipularam tudo e o povo fica perdido sem saber como se colocar. E aí está despertando uma consequência natural. Agora mesmo à tarde, as pessoas lá na cidade de Búzios invadiram a prefeitura. Isso vai acontecer, o caos vai acontecer. As pessoas com desespero vão apelar para a desobediência civil. E não era previsível esse tipo de atitude? Claro que era. Por que os hospitais de campanha foram fechados? Por que os leitos de UTI, em vez de serem ampliados, foram reduzidos? Por que se há tempos atrás não é nenhuma novidade que o sistema de saúde está sucateado? Agora vem colocar como se fosse uma novidade. Desde sempre pessoas morrem, infelizmente, nas filas do hospital, esperando uma simples cirurgia. Por que foram fechados? Então, isso dói. Isso dói porque, enquanto faz essa disputa política, pessoas estão morrendo. Nós estamos, sim, num Estado fascista, esse Estado autoritário. Nós não estamos em tempo de pandemia no regime democrático, não se engane. Nós estamos, falamos disso, né, na live passada, nós estamos em tempo de regime autoritário, caminhando para o totalitarismo. E eu não vejo com bons olhos o futuro de tudo isso, tá?